Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós iniciamos nesta quarta-feira agora, né? Mais uma quaresma deste ano de 2026, que nos prepara para a Páscoa do Senhor, deste mesmo ano. Nós temos sempre essa perspectiva, né? Que a cada ano que se passa é uma forma com que o Senhor nos dá para realmente nos aproximarmos mais dele. A quaresma é um tempo, muitas pessoas encaram como um tempo muito pesado. É pesado porque é um tempo exigente, porque nos prepara para algo que é muito abundantemente mais exigente do que a própria quaresma, que é o tempo de Páscoa. O que é mais exigente? Viver conforme o ressuscitado ou se preparar para viver conforme o ressuscitado, né? Por isso que existe essa pausa, vamos dizer assim, esse tempo de 40 dias que nos prepara para aquilo que é mais importante para cada um de nós, que é viver, experimentar o Cristo ressuscitado na nossa vida, na nossa história, em tudo que acontece nessa mesma história. As leituras de hoje, logo na primeira semana, nos demonstram e nos faz voltar ao início, a criação do homem e da mulher. A igreja sempre ensina, né, através dos santos padres, os padres da igreja, todos aqueles também que proferiram seus ensinamentos sobre essa parte do momento do Gênesis, da criação, né, que é algo muito importante de nós refletirmos e atualizarmos, né? Para que fomos criados? Né? Fomos criados a partir da própria vontade, do próprio desejo de Deus. Então, se nós começarmos a entender a quaresma como uma criação, uma nova criação, então isso renova também a nossa consciência. Nós somos criaturas, né? A igreja sempre nos leva a professar que nós cremos em Deus Pai Criador. Se Ele é o Criador, nós somos essas criaturas. Como Deus pensou a sua criatura? Pensou numa criação de amor.
numa criação que não decepcionaria, uma criação, vamos dizer assim, caminhava sempre para uma vivência de comunhão perfeita com o seu Criador. E nós vemos aqui no livro do Gênesis, como o próprio Deus diz: formou o homem do pó da terra, soprou-lhes a presença do Espírito nas narinas, o sopro da vida. Então, aquilo que era pó recebeu a própria essência da vida, que é o próprio Deus, o seu sopro dentro de cada ali, nas suas narinas, vamos dizer assim, de Adão, e depois para todos nós, para todos nós, passa a ser um ser vivente. Depois, a presença de um jardim, um mundo, uma parte do mundo criado, o jardim do Éden, diz assim ao Oriente, o Oriente é o leste, o leste é sempre onde está também, por isso que se diz Oriente Médio, onde está a Terra Santa, onde está a cidade de Deus. Deus então está ali com essa presença criadora, onde Ele mesmo é o Oriente da nossa vida, o nosso leste. É do leste que nasce o sol, a luz. Deus é luz. Jesus mesmo falou que Ele era a luz. Eu sou a luz do mundo. Sempre para voltar, que a criação deve estar sempre voltada para aquele que é a direção, a luz, o Oriente da nossa vida, o próprio Deus, o próprio Cristo. E neste contexto de criação, Deus dá tudo para o homem e para a mulher. Seria o desejo de Deus que esse homem, e Eva também, não passassem privações. A partir deles, todos que foram ali nascer, também não passassem privações. Mas eis que desde o início, e é contado, explicado nesse capítulo 2 do Gênesis, aparece a presença daquele que não gosta da unidade, daquele que não gosta da comunhão, daquele que não se contenta com o equilíbrio, a felicidade, daquele que não se contenta com a presença de Deus junto com Adão e Eva, a presença de Satanás, demônio, em forma de serpente. Essa serpente então começa um diálogo. Diz que antes disso Deus passeava no Éden, Deus se encontrava com Adão e Eva, e certamente nesses encontros, as suas conversas, o próprio Criador conversava com a sua criatura. O Criador deu ao homem, figura do homem, de Adão, e também a mulher. O homem, quando se fala aqui, a gente tem que entender a humanidade, o homem e a mulher. Não existe humanidade só com o homem, tem que ter um homem e uma mulher para continuar a humanidade. Dialogava, se alegrava, estava com eles, e de repente esta alegria toma conta ali de cada um deles e ao mesmo tempo inspira de uma forma muito negativa a presença da serpente, do demônio, que não se contenta com essa alegria e diz ali, começa a trabalhar em cima da criação de Deus. Tudo era bom, o Éden era maravilhoso, o diálogo, o equilíbrio, tudo estava a favor daquele que pôs ali nome em tudo, o homem, a mulher, Adão, nesse sentido, e de repente a serpente gera uma dúvida. A dúvida vem pela aparência. É aqui que nós entendemos o pecado original, que muitas vezes as pessoas não entendem ou esquecem o que é o pecado original, que é completado ali na segunda leitura. O demônio começa a trabalhar, a usar das mesmas formas como que Deus faz, o diálogo. O demônio começa a se infiltrar no coração, nos ouvidos, vamos dizer assim, de Eva, e começa a dialogar. Então, esse é o primeiro sinal para cada um de nós, no tempo de Quaresma também, com que estamos dialogando, com a presença de Deus, a voz de Deus, a voz de Cristo, o sopro do Espírito Santo, o que
está fazendo diálogo na nossa vida, mas se isso faz efeito e positivo, certamente o demônio não se contenta com isso. A serpente não se contentou com ela. E foi lá e começou a dialogar também. A serpente usou daquilo que lhe mais era astuto, né? Era o mais astuto de todos os animais dos campos, era o mais esperto, o que sabia pegar o pontinho chave ali, né? O desequilíbrio de todas as coisas, né? E ele começa a dialogar. A serpente disse à mulher, e é um diálogo doce, né? É um diálogo suave, é um diálogo quintano, mas não é um diálogo que tem base sólida e verdadeira, né? Essa que é a diferença, né? É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Resposta certa, né? Ainda a figura de Eva que não estava ainda contaminada. Deu a resposta certa, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus vos disse, não comais, dele nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. Ela sabia, né? Deus já tinha instruído. Como da mesma forma, Deus já instruiu a cada um de nós. Cristo, o Evangelho de Cristo é a nossa instrução a todas as coisas, para saber o que se pode e o que não se pode, o que se deve e o que não se deve, né? A serpente disse à mulher, né? Depois, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais, dele nem sequer o toqueis. O toque, né? Primeiro a fala, depois a experiência de tocar, né? Como o pecado vai se construir, né? Do contrário morrereis. A serpente disse à mulher, não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Né? A mulher viu que seria bom comer da árvore, então aí ela já deu uma brecha, deixou-se dialogar com a serpente, que não era Deus, né? E colheu um fruto, comeu, né? Pegou, tocou, comeu. A ação, né? O pecado é a ação também, por isso que existem vários tipos de pecados, né? Tanto da fala quanto da questão concretizada, né? Você vai lá e atira em alguém, mata alguém, toque, né? Fazer o mal pelo toque, né? E ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, desceram tangas para si com folhas de figueira. É muito interessante quando fala assim, né? Viram que os olhos se abriram e viram que estavam nus. Até aquele momento, então, não existia a malícia na criação, né? A malícia. A partir do momento em que se deu ouvido à serpente e se concretizou, se deixou levar pela astúcia e concretizou a desobediência, porque o pecado original não foi o fato de comer em primeiro lugar, mas de desobedecer à voz de Deus, né? Porque isso aí, eu acho que é um ponto muito lógico, né? Que ela não queria, não é comer da fruta, ela queria ser com Deus. Sim, perfeito. Ela queria ser com Deus. Há sempre um momento de oferecimento da parte de Deus. Olha aqui, ó. Façam isso e vocês terão tudo isso. Caminhe na minha presença. Só isso, né? Mas o demônio também usa, né, disso tudo. Como usou no Evangelho, como Jesus também, né? Se atire de aí. Levou ele para o alto. Teus anjos vão te. Você é Deus, você é Cristo. Manda que essas pedras, sempre algo concreto,
se transforma em pão. Se vocês observam, Jesus não transformou as pedras em pão. Por quê? Vocês já perceberam esse detalhe? Ele poderia. Ele estava com fome, diz claramente no Evangelho que ele estava com fome. Para ele, tudo bem. É que se ele fizesse isso, implicaria para nós mais tarde de ser muito previsíveis naquilo que mais nos afeta. Mesmo estando com fome, Deus proverá, não só de pão vive o homem, mas da palavra, se sustentar na palavra de Deus. Então, não é o fato de Cristo ter o poder e usar desse poder para si próprio, porque transformar o pão, ele vem a transformar não só para ele, naquele momento de fome dele, mas como fez também para a grande multidão, com 5.000 homens, a partir de 2 peixes e 5 pães. Então, cabe a cada um de nós também sermos, no momento certo, esses multiplicadores, para fazer algum tipo de milagre acontecer. Mas, voltando à criação, a partir do momento em que se desobedece, o que acontece? Se perde a comunhão, não da parte de Deus, mas de Adão e Eva, gerou sempre uma situação de desconfiança nele. A partir do momento em que os olhos deles se abriram, também perceberam que estavam nus. A pergunta de Deus para eles falou: mas quem disse a vocês que vocês estão nus? Quem disse? Serpente? Onde? Se enxergar nu é ver também, trazer um bom sentido a questão da vergonha de não se aceitar e como o Criador fez o seu próprio corpo. Então a primeira reação pega folhas de figueira e coloca nas partes íntimas para esconder. Então você começa a esconder a criação boa, perfeita do homem e da mulher no seu corpo. Por que muito tempo nas terras os colonizadores não viam as índias nuas, os homens, os índios também, os povos originários, os homens nus se espantavam. Nossa, que coisa! Eles não estavam atingidos por essa sensibilidade do pecado, de fazer perceber que aquilo era terrível. Olha, esconde. Deus nos fez belo da maneira como Ele fez. Nós precisamos usar roupas agora por uma questão social, uma questão física, climática, sim. Mas a explicação é isso, Saber se enxergar e aceitar como Deus fez. Quando eu coloco uma pequena folhinha, eu já não aceito o que o Criador disse, Então o pecado entra no mundo. E esse pecado entra no mundo e traz suas consequências. Qual foi a consequência depois de tudo isso? Saíram do paraíso. Saíram da segurança, da companhia de Deus. E se diz, o paraíso estava fechado até a ressurreição de Cristo, que abriu novamente o céu para cada um de nós. O paraíso é definitivo. O paraíso não será mais o terreno, mas será o céu. Então, começa a caminhada de Adão e Eva, seus descendentes, e diz, com efeito, na segunda leitura, o pecado introduzido muito antes que a lei fosse dada. Que lei é essa? Por que existiu a lei? Por que Deus deu a lei a Moisés? Porque certamente os pecados, a desorganização, tudo aquilo que o pecado trazia para a sociedade, já estava causando um mal terrível em todos os grupos humanos. Então Deus dá a lei para amenizar. Mesmo com a lei, mais tarde nós sabemos, a lei foi usada não para agradar a Deus, mas muitas vezes para pôr poder em cima das pessoas, para controlar a vida das pessoas, porque a lei era para todos, e todos que viviam a lei segundo a vontade eram questionados por aqueles que viviam a lei para não ter o poder. Por isso que foi uma das maiores brigas de Jesus com os fariseus.
vocês, como diz assim, arrotam um camelo, né? Como se diz assim, né? Como ele mesmo diz ali. Então a lei tem a sua questão de positividade, mas mesmo assim não foi suficiente, porque o que está em jogo foi a humanidade e assim. Como salvar este homem, que agora foi criado de forma pura e agora se tornou impuro? É aí que nós entendemos a proposta também da Quaresma, né? A salvação da humanidade só pode vir pela própria humanidade. Daí que nós entendemos nessas questões teológicas que muitas vezes a gente confunde muito. Deus enviou o seu Filho na nossa natureza. Ele não deixou de ser Deus, mas se fez a nossa natureza. E como é esse Filho? É um novo Adão, aquele que não se deixará ali dialogar em hipótese alguma, evangelho de hoje, com o demônio, né? Jesus é conduzido ao deserto. Deserto não lembra jardim, lembra? Jardim do Éden, deserto. Ao jogo, né? Das palavras na Escritura, né? O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Entre outras questões aqui agora, as tentações. As tentações de Cristo são as mesmas tentações que nós temos, mais ou menos, mais intensas, menos intensas, mas todos nós temos também. O grande segredo é não dialogar com aquele que te tenta, né? Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome, humanamente, natural, né? 40 dias, 40 anos no deserto, o povo caminhou. Cada um desses dias representava um ano desta caminhada do povo. Lembra o que diz o Salmo? 40 anos desgostou-me aquela raça, eu disse, eis um povo de coração duro, transviado, seus corações não me reconhecem, né? Não querem caminhar segundo a minha vontade, o meu amor. 40 anos desgostou-me aquela raça, né? Coração de pedra, duro, povo, né? Jesus então é esse novo Moisés, um Moisés capaz de ter um coração misericordioso. Mesmo assim, vem ali com aquele que é o Filho de Deus, aquele que dará a sua vida, aquele que ressuscitará e fará novas. O demônio vem para tentar novamente, da mesma forma, com voz doce, com convencimento, né? Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A dúvida: você é ou não é o Filho de Deus? Se és filho, você é ou não é? Se Jesus vacila num momento desse, então colocaria em risco, porque o Filho de Deus nunca vacila. É Deus e verdadeiro homem. Como responder como verdadeiro homem ao tentador, que não é homem, mas é espírito? Era um anjo, Lúcifer, decaído, né? Era luz e agora mandado para os abismos das trevas, e que vem tentar, querer esparramar as suas trevas até no Filho de Deus, né? Manda que essas pedras transformem em pães. Relação de poder, manda, você é Deus, né? A praticidade de ser Deus, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outra coisa, então o diabo continuou oferecendo, levou Jesus à cidade santa, colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: se és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Filho de Deus, para baixo. Sempre o tentador quer colocar Deus abaixo, porque Ele está abaixo,
não se conforma que Deus permanece sempre eternamente assim. Lança-te daqui para baixo. E o maior desafio que cerca a vida de cada um de nós, que passou também na vida de Jesus, né, foi a conclusão disso tudo. Olha, vamos estreitar as coisas aqui, Jesus. Eu te darei tudo isso aqui. Tudo. Foi dado a mim. Mentira. A quem pertence tudo? A quem criou tudo? A Deus. Uma mentira aí, de novo. O mundo pertence a quem? Tudo isso aqui foi dado a mim. O mundo pertence ao diabo, a Satanás? Não. Por isso se diz, né? O pai da mentira. Basta uma coisinha só, uma coisa tão simples que você pode fazer. Você se ajoelhe e se prostre diante de mim. Então, resumir tudo isso aqui, basta só você, e você será o maior. Será que Jesus, se tivesse feito isso, seria o maior? Né? Não seria. Né? Porque Cristo veio ao mundo para servir. Quando Cristo se rebaixa, é para servir. Quando Cristo se rebaixa, é para restabelecer um outro que está caído. Quando Cristo se reclina a sua cabeça na cruz, morrendo na cruz, é para dar a vida aos que estavam mortos em espírito e aqueles que já morreram fisicamente. Então, fechando todo esse ciclo, poderíamos falar muitas mais coisas hoje. A palavra é belíssima, né? Nos educa, uma pedagogia fantástica aqui. Mas, olha o que São Paulo fala, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem esse pecado foi vencido. E como foi vencido o pecado original? Qual era o pecado original mesmo? A desobediência. E como se vence a desobediência? O Filho de Deus foi obediente até a morte de cruz. Obediente a quem? Ao Pai. Então, dá para entender porque o pecado foi vencido? A desobediência só pode ser vencida pela obediência. O ódio só pode ser vencido pelo amor e a paz, a vontade de amar e ter paz. Né? E aí nós entendemos a proposta da Quaresma. Né? Então, todas essas tentações comuns só podem ser vencidas se nós estivermos em obediência, em certeza ao plano de Deus através de Jesus Cristo. Então, eu termino aqui dizendo a cada um de nós, né? É uma experiência também que próprio nosso pai São Bento também teve essa experiência, né? Retira-te, Satanás. São Bento disse isso na sua famosa oração, né? O que você me oferece é mal, bebe tu mesmo do teu veneno. Né? Aí a gente tem um pouquinho essa perspectiva aí de São Bento, né? Por que São Bento fala isso? Porque certamente ele escutou aqui, esse evangelho. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então, que nós não nos dobremos a Satanás, nós não nos reclinemos aos seus encantos, às suas mentiras, às suas falsas propostas na nossa vida, mas entenda como São Bento fez também a partir desse Evangelho. Certamente ele tirou desse Evangelho essa coisa. Retira-te, o que você me oferece é mal, porque não me dá vida. Prova tu mesmo do teu veneno. Não queira que eu me torne igual a você, mal, cheio de venenos, essas coisas todas, né? Porque se nós nos apropriamos desse mal, desse veneno,
aí o pecado reina. Só que o pecado foi vencido por aquele que é o verdadeiro homem, obediente até a morte e morte de Cristo. Então, pensemos muito nesse primeiro domingo, nesta palavra, neste primeiro domingo, neste evangelho, que expõe as nossas tentações, né? As tentações de Cristo também são as nossas, talvez até, de certa maneira, nos dias atuais, mais fortes, muito mais fortes, né? E como vencê-las? Se mantendo firme com o próprio Criador, com o próprio Cristo, no seu propósito, recusando. Você tem o poder de recusar, lembre-se disso. Afasta-te, afasta-te, né? Não me ofereças coisas que não vão me salvar, fazer bem, né? O que você me oferece é perigoso, é venenoso, né? Retira-te, faça como Jesus, né? Na tentação, retira-te, né? Afasta-te, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás. Se você tenta o Criador, está dando margem para aquele que não é Criador acabar com a tua comunhão com o teu Criador. Louvado seja Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio.